que a gente conseguia. Trombeta, tá? Eu acho que era isso. Do protocolo, né, de limpeza e esterilização, a gente tem um POP, tá? Eu não consigo detalhar ele aqui, mas a gente pode disponibilizar, né, para ver qual que é a proposta da empresa, como que está sendo feito, para analisar. Todos os POPs, eles são elaborados em conjunto de acordo com a área de competência de cada um. Por exemplo, a limpeza da caixa que vai transportar a vacina. A equipe do Departamento de Vigilância em Saúde participou, acompanhou e validou. Então, toda a secretaria está unida para fazer esse controle para a gente ter um sistema de qualidade. Da Dona Conceição, tanto a Alopurinol, eu entrei agora no portal, e a Dipirona. Eu dei um print aqui nas telas do portal, como que está. Tem duas apresentações de Dipirona, uma está verde inteira, não está em falta em nenhuma das unidades de saúde. Pela nova informação. Comprimido é essa, dá para ver? Comprimido é esse daqui, metade. A grade foi feita, tá? Porque toda vez que a gente faz uma grade, a gente está pensando em todas as unidades, provavelmente está chegando lá. O Alopurinol também, a gente está no cenário meio a meio, possivelmente está chegando lá, tá bom? A partir do dia 2, né? Essa grade, a gente fez uma grade semana passada, a gente fez uma grade essa semana e está chegando nas unidades. Então pode ser que chegue antes. A partir de segunda-feira a gente tem um cronograma, eu vou disponibilizar ele aqui para o conselho, tá bom? E as unidades, elas ficam sabendo. Hoje a gente tem um sistema nas unidades que é o GEM, toda noite ele dá baixa no saldo, mas a gente sempre reforça também para a unidade no período correto, ela atualizar, para ela receber a quantidade que ela realmente precisa e não ter falta. A denúncia também não tem falta, né? Não, esses dois não. A empresa contratando. No termo de referência, a gente coloca todos os requisitos mínimos que a gente precisa de uma empresa. Atestado de capacidade técnica, né, devido a esse volume, ela tem que apresentar de outros contratos que ela tem, com características similares, e aí tem os quantitativos que ela já tem que ter expertise de fazer, e quem contratou que tem que emitir, não é a empresa que emite isso. Então ela apresentou tudo. Em Campinas, ela não vai trazer de outros locais todo mundo que ela precisa para fazer a operação aqui em Campinas. Então, do mesmo jeito que a gente teve recepções, que a empresa ela não vai tirar de um posto para pôr nisso. Então, ela abre vagas de trabalho. Então, é esperado que abra. Sempre que ela pergunta, a gente indica, né, a Secretaria de Trabalho e Renda para entrar e fazer essa convocação. Então, está fazendo. Ela aumentou o número de trabalhadores. Ela iniciou com 2 turnos para agilizar esse processo, ela colocou um 3º turno, contratou mais, tá? E o Elias está lá o tempo todo, a gente percebe esse aumento de número de funcionários lá trabalhando. Quanto à reclamação, ela pode ser aqui, ela pode ser, né, na fala de vocês, ela pode ser verbal, mas para todo mundo que me pergunta, eu sempre digo para formalizar, porque vocês recebem por escrito. A ouvidoria, não sei quem já mandou, por exemplo, uma ouvidoria para o departamento administrativo de algum assunto. Eu não deixo atrasar. Ali estão os meus coordenadores, eu monitoro prazo por prazo para a gente conseguir dar resposta por escrito no prazo que é definido por lei. Então, tanto um 56 quanto a ouvidoria, ele vai ser respondido, tá bom? Então, é um caminho que pode fazer. Qualquer queixa de falta de medicamento, vai vir para o DA responder. É da distribuição do medicamento? Vai vir para o DA responder. E elas são analisadas, né? Não é para ser um texto padrão, não é para ser nada disso. É para a gente estudar esse caso, ver o que aconteceu e tentar melhorar para não acontecer de novo. Tá bom? E eu vou pedir para vocês fazerem isso. É o jeito da gente monitorar, a gente controlar, a gente cobrar.
Você não respondeu. Tem. Até a Aline já olhou ali para mim, segura cobertura total de tudo. Também podemos disponibilizar as apólices, tá? Se a gente conseguir, eu espero que sim, os interessados, a gente agendar, né? Eu acho que agora a gente põe isso para rodar, garante que tudo está nas unidades, mas depois fica esse convite para a gente ir com um grupo, pode ser definido, para vocês conhecerem. Logo que a gente chega lá, tem todas as licenças, todos os alvarás, a apólice, está no mural para todo mundo ver, com a validade, tudo certinho ali. E a gente pode disponibilizar. Esse documento também está no SEI, tá? Pedindo vistas no processo, todos esses documentos vão estar lá. O seguro, a apresentação da apólice de seguro era uma exigência para a gente dar o aceite no centro de distribuição. Quanto aos valores, eu vou pedir para a Aline, que é coordenadora de contratos, passar os valores aqui, porque ela está com a tabelinha. E a execução do serviço dessa empresa, tirando essa parte de infraestrutura que ela tinha que montar, nós tínhamos que validar, e é algo que a gente compra da empresa e passa para o patrimônio da prefeitura, a execução dos serviços começou oficialmente no dia 5 do cronograma de vacina. Então, a empresa não recebeu nenhuma parcela ainda de prestação de serviço, porque são 30 dias trabalhados, aí ela vai emitir a nota. E a nota, de novo, no termo de referência, ele tem o índice de medição. Ela entregou tudo o mês inteiro? Todo mundo recebeu tudo perfeito? Aí ela vai ganhar 100%. Não foi assim, ela não vai ganhar 100%. Tá? Então, tem esse desconto. Mas como a gente falou da recepção, só descontar da empresa não basta. Então, a gente está nesse período de transição, nós estamos acompanhando. Se fizer, vai ganhar o que tem direito, que está no contrato. Se não fizer, vai ser notificada, vai ter desconto, vai ser encaminhado o processo para a Secretaria de Justiça. Claro que a gente está trabalhando muito, a gente está cobrando e a gente quer que dê certo. Referente a privatizar mais, espero que não. Tá? Não tem esse tema, nunca foi abordado. Inclusive, eu acho que poucos sabem que a gente criou há pouco tempo aqui uma coordenadoria que não existia, que é a coordenadoria de planejamento. Então, chegaram servidores para a gente qualificar esse planejamento, olhar tudo que tem no almoxarifado, se puder reduzir estoque no almoxarifado para ter mais giro, não ter perda, olhar os estoques das unidades, pensar como que a gente faz melhor. Eu acho que muitos acompanham o nosso trabalho com medicamentos, com itens de enfermagem. A gente conseguiu, de anos para cá, melhorar muito o nível de abastecimento. Antes, a Roberto fala, antes faltavam itens muito expressivos, faltavam muitos itens. Então, é um trabalho muito intenso. Exatamente. Por nós, e trouxe resultado, né? A gente está trabalhando. Não houve queda, eu não quero que vocês pensem, está faltando tudo, não é a realidade. Foi um momento de transição. Conseguimos já restabelecer o estoque de grande parte. Acredito que a partir da semana que vem a gente vai ver também uma grande evolução. E tem esse trabalho para a gente qualificar e melhorar aqui com recurso, com concurso. Espero que fique assim. Eu sou a favor do concurso público. No Diário Oficial vocês também podem observar, inclusive nesse ano a gente teve grandes convocações, tá? Não consigo dar os números aqui, mas eu acompanho, vi que teve não só para a saúde, mas para outras secretarias, e é isso. Os valores, eles querem aqui falar? Boa noite. O contrato ele é dividido em dois itens, um que é o serviço de gestão logística da empresa e outro que é o fornecimento do sistema de armazenagem e câmara fria. O serviço ele foi contratado para 36 meses e aí esse valor para esse período de 36 meses é de 15.192, sendo que a gente paga mensalmente para a empresa por aquilo que ela efetivamente executou. Então, se ela teve algum problema na execução do serviço, o IML vai apontar esses
os descontos que ela vai ter, a gente só paga pelo que foi efetivamente executado. E 4.700.000 pela estrutura de armazenagem de todo o galpão que fica para a prefeitura, caso a empresa saia ou caso o contrato acabe. Esse valor é uma parcela? Os 4.700.000 sim, em uma parcela, e o valor do serviço mês a mês, de acordo com o que ela for prestando para a gente. Tá certo. Obrigado, Emílio. Bom, em relação a essa discussão, o Zé Augusto tem uma proposta de encaminhamento, passar para ele e a gente vê se dá conta disso para poder passar para o próximo ponto, que depois da questão das eleições entra em saúde mental. Então vamos lá. Me parece que o assunto não conseguiu ser esgotado na primeira conversa e que os posicionamentos, pelo menos do segmento de trabalhadores e usuários, foi majoritariamente, se não totalmente crítico à proposta. Como o assunto não foi esgotado, o que eu sugiro como encaminhamento é repassar para a executiva a formulação de um documento com críticas e questionamentos. Por exemplo, enquanto a Amanda estava falando, eu tive mais umas 3 ou 4 dúvidas que não é o caso de colocar aqui. Então essa é a minha proposta, um viés crítico e que outros conselheiros que tenham novas dúvidas ou comentários encaminhem para a executiva com brevidade, e a executiva vai formular um documento de crítica. Perfeito. Alguém é contra essa proposta? Podemos trabalhar? E aí eu acho que a gente faz, o Zé lembrou, nós temos a reunião da executiva agora, na verdade tem que ver a questão do carnaval, mas temos na próxima, antes do carnaval temos uma executiva, e a gente já pode tentar nessa executiva. Aí vamos usar o grupo do Conselho para lembrar todo mundo de todos os questionamentos, a gente tenta fazer uma síntese disso e construir na reunião da executiva. Pode ser? Bom, a gente tem agora a discussão do processo eleitoral e acho que é importante colocar mais uma vez, né, que esse processo eleitoral ele acontece num calendário muito ruim e que não é em absoluto decorrente da nossa vontade. Eu posso lembrar, no mandato anterior, com a presidenta Nayara, que houve uma tentativa de mudar o calendário e, curiosamente, né, a gente estava propondo antecipar a eleição, abrir mão de uma parte do mandato para deslocar a eleição desse período, que é péssimo. Péssimo. Só para ter uma ideia, hoje, por exemplo, o quórum está em 24, embora não seja só essa vez, nós tivemos, pelo menos hoje, no grupo do WhatsApp, talvez uma meia dúzia de justificativas de pessoas que estão em férias. Nenhuma pessoa com um mínimo de discernimento acharia que o melhor momento para fazer a eleição do conselho é esse. Infelizmente, no mandato em que a Nayara, nossa presidenta, nós tentamos, lamentavelmente, 2 ou 3 conselheiros, né, foram contra, a gente não conseguiu entender muito bem isso. E, infelizmente, a promotoria na época disse que se não fosse consenso, a gente correria um risco de uma eventual judicialização. Então, esse é o processo. E nós tivemos, até agora, para dar esse panorama, nos movimentos sociais, para 10 vagas, temos 15 movimentos inscritos, um cenário muito parecido com o da eleição anterior. No movimento sindical, para 10, que são 5 titulares e 5 suplentes, assim como nos movimentos sociais, tivemos 8, não completamos todas, mas temos um a mais do que o anterior, que foi 7, e estamos tendo os processos nos outros segmentos, né? Então, quero colocar essa questão porque acho que é importante para a gente entender como está sendo esse processo eleitoral, mas nós temos hoje, de maneira bem objetiva, uma questão que foi trazida, né, até nós, e aí falo nós aqui como Conselho Eleitoral, Comissão Eleitoral, somos Mônica, eu, Roberto Marda e Ney, né, então 2 usuários, um gestor e um trabalhador. Nós tivemos, no dia 15 de janeiro, a primeira eleição de representantes de conselhos locais no Distrito Sudoeste. A eleição aconteceu, eu tinha colocado à disposição para participar como membro da Comissão Federal de forma efetiva, porque aí onde é o nosso secretário, é um apoio fundamental, mas
era correto que tivesse uma pessoa efetivamente membro da comissão para acompanhar. Infelizmente, o ônibus que eu estava vindo lá do Rio Grande do Sul atrasou 3h30, né? Então foi assim a chegada. A eleição aconteceu e nós recebemos um documento, né? E as pessoas estão aqui, a signatária Dona Conceição, testemunhas Dona Cida e seu João. E esse documento chegou, nós analisamos na comissão eleitoral e entendemos que agora nós devemos trabalhar da seguinte maneira, e essa é o que a gente traz aqui ao pleno. Tem um tempo que a gente pensou em torno de 3 a 5 minutos para que quem apresentou o documento faça aqui de maneira verbal, pode fazer a leitura, não tem problema, mas tem de 3 a 5 minutos. Depois, o distrito que está presente, a gente agradece aqui a presença, teria também esse tempo para, eventualmente, esclarecimentos, enfim, que a gente acha importante, né, um processo que foi trazido até nós. Conversei com a Ivonilde, ela sim entender que precisa fazer um esclarecimento virar, mas eu deixei a critério dela fazer isso. Nós temos um parecer da Comissão Eleitoral que, depois de todas essas falas, nós vamos apresentar e submeter aqui ao pleno. Então, eu já passo aqui para a Dona Conceição, né, para vir aqui, e depois a gente, quem do distrito fique à vontade para vir aqui, para trazer um pouco do distrito e a gente fazer a nossa discussão. Boa noite. Nós tivemos a nossa reunião dia 15 de janeiro para votar no conselheiro municipal. Só que daí nós temos, eu apresentei documentos provando que tem vários conselheiros que perderam os cargos, porque só justifica, só falta. Tem conselheiros que não assinam a lista, só assistem a lista de passe. Então está bem defasado. Chegou na hora da eleição, eu apresentei os documentos comprovando para a nossa coordenadora, a Raquel, que acho que está aqui, não sei se a Raquel ali. Mostrei para ela, olha, não pode porque, olha, está irregular. Ainda, 3 conselheiros do Vista Alegre votou. Todos os suplentes votaram e todos titulares. E do Vista Alegre votou qualquer conselheiro local. Então eu falei, não pode. Daí a senhora Ivanilda falou, não, o suplente pode. Mas então sai do suplente pode por falta do titular. Mas ela falou que não, que poderia todo mundo. E 3 pessoas do Vista Alegre votou. A Terezinha, que é a titular, a Fátima, que é a suplente, e o Ivanir, que é a conselheira local. Então, isso eu falei que não poderia acontecer. Mas mesmo assim, o distrito falou pode e vai, mesmo com o documento provando. Tem uma conselheira lá, fez curso de conselheira, uma senhora chamada Rosinei. Em janeiro, uma conselheira, ela assinou lista de presente para essa pessoa. Ela fez ela fez curso de conselheira junto com nós. Só que depois de 2 meses, depois de quase 1 ano e meio, a Irani falou assim, olha, ela é a nova conselheira do distrito lá do São Cristóvão. Só que daí não teve eleição mais, então a gente pediu o documento, só que esse documento não foi posto. Eu não acho justo, pela documentação que eu mandei para vocês, e apresentei para a coordenadora do distrito, e tanto para a Iraí como para a Ivonilde, pessoas que perderam o cargo e suplentes de lares todos votar. Por isso que eu achava justo cancelar e fazer uma outra eleição com a presença de um representante. Porque o senhor falou para mim que o senhor ia vir, mas daí o senhor tem conversando comigo assim, eu vou atrasar, porque deu problema, passei um tempo novo passou mal, tal, e o senhor foi conversando comigo e eu fui falando o que aconteceu. Então, eu queria cancelar porque um representante, no caso, ir lá ver a eleição, porque não é justo, gente. Uma lista de um monte de gente, só justifica, e falta. Que é isso? Justificar para mim, dá atestado do médico, porque eu já faltei. Eu tenho atestado do meu médico, eu não podia, eu estava com consulta. Agora não, fica falando, eu não vou, justifico, para nada. Então eu não acho justo. Verdade. Aí eu sei, a Raquel e aí fiquem à vontade, podem vir. Venham todos, né? Fiquem à vontade. E a gente vai dar então agora o tempo para que façam as colocações pelo distrito. Porque ela publicou no grupo os mesmos documentos que eu tenho. Certo. Agora vai ser a fala do distrito. Depois, eu já falei com a Ivonilde. Se ela achar que é necessário, se ela sentir que tem necessidade, ela fala também e a gente apresenta o nosso parecer. E aí, boa noite. Boa noite. Obrigada pela Vem aqui na frente. oportunidade. Vem aqui na frente. Pra cá, Aqui. tá?
É melhor para vem na frente. Mais para cá, isso. Tudo certo. É aí não. Quero agradecer em primeiro lugar o espaço da escuta, né? Eu estou aqui como membro do Conselho Distrital também. E também eu estou como gestão do Distrito Sudoeste, né? Eu sou apoio e sou um apoio referência a todo o processo de conselho. Também sou da comissão eleitoral do meu distrito, dos meus conselhos. Não sou da comissão do Conselho Municipal. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu gostaria de trazer aqui. Então, eu quero, pelo menos, agradecer essa escuta, quero trazer aqui o reconhecimento de que a executiva, a comissão eleitoral, percebeu que esse regimento tinha algumas questões dúbias, algumas questões não claras, então eu quero agradecer, porque também no espaço onde a gente tem um pouco mais de escuta disso, que é a comissão de fortalecimento, nós, enquanto distrito, claro, depois desse problema que aconteceu, fui eu que levei essa questão na comissão de fortalecimento, porque não estava claro algumas questões do regimento. E lá também foi colocado outras questões que no regimento não tinha, e nós tínhamos esse entendimento das questões trazidas no fortalecimento. Se a Carminha quiser aqui acrescentar, agradeço. Enfim, então eu quero reconhecer que vocês reconheceram que este regimento tinha problemas. Segundo, é reconhecer que a não presença da comissão eleitoral também, eu levei essa crítica no fortalecimento, é muito ruim. Porque ficamos nós, enquanto distrito, e apenas o distrito, aqui estão a Raquel, eu aqui, acho que nós temos outros representantes. Neste processo eleitoral, o distrito apenas subsidiou a Ivonilde, que estava lá enquanto comissão, né, enquanto secretária do conselho. Quem são as pessoas que poderiam ser aptas a votar? Então, nós apresentamos, sim, as pessoas que, por um processo eleitoral que aconteceu em 2024, em março de 2025, o próprio Conselho Distrital apresentava que pessoas estavam fora, já não podia o suplente não vinha, começou a apresentar em março de 2025, nós, a executiva, isso tudo está em ata, tá bom? Nós, a executiva, encaminhamos a todos os conselhos que eles precisariam, a gente vai remontar o Conselho Distrital, e assim foi feito. Então, em maio de 2025, nos quais 2 serviços, que é o Piar das Artes e o Conselho do São Cristóvão, apresentaram novos nomes. Então, a partir de maio de 2025, essas pessoas começaram a participar. E também tivemos um recontrato em agosto, no qual a executiva, alguns representantes estiveram lá para a gente recontratar alguns problemas que a gente estava vivendo no Conselho Distrital. Então, eu não quero justificar, mas quero dizer o que o distrito fez, porque o entendimento, aí eu quero, da nossa comissão eleitoral e do distrito, né, é que nós não podíamos fazer acontecer essa eleição. Quem deveria estar lá é a comissão. Isso também ficou dúbio para nós. Olha, somos nós, distrito, que vão fazer esta eleição do municipal. Nós esperávamos a comissão como um todo, não que a Ivonilde deu conta lá, mas com muitas dificuldades, né? E aqui quero também dizer que, além disso, a gente imediatamente agendou uma reunião com a executiva, com a nossa executiva, que a gente vai apresentar todos os dados que a gente tem, que a Secretaria do Conselho Distrital tem, das pessoas quanto faltaram, quando recontratou, o quanto as justificativas. Então, nós temos tudo isso em ata e também apresentação. Então, é isso que eu quero dizer e agradeço que vocês puderam ouvir. Raquel? Eu ia falar que eu não fui convidada a participar dessa executiva, que eu resolvi esse dia. Você não estava, justificou a ausência, né? Não, mas eu justifiquei a ausência, mas eu vi como era o ponto do processo. Boa noite, só vou complementar o que a Iraí trouxe, e acho que a cobrança em relação à coordenação distrital é que eu suspendesse a eleição naquele momento.
A gente tinha tido a executiva e a executiva validou quem poderia votar. Então, eu não achei que naquele momento, com o documento pronto e validado pela executiva, eu tivesse que cancelar a eleição naquele momento, né? Então, a gente tem a planilha lá. Eu acho que o regimento permite as justificativas, né? Quando a pessoa está ausente de justificar. Então, isso não é uma falta, sendo justificado. Então, a gente tinha isso comprovado, então não suspendi a eleição por conta da validação da executiva nesses votantes aí, tá bom? Acho que era isso. Bom, eu estou aqui para dizer que eu faço parte da executiva. De fato, no dia, a Conceição faltou, estava de atestado médico, mas faltou. Então, eu acredito que porque uma pessoa falta, os restantes têm que continuar trabalhando. Então, foi isso que a gente fez. Decidiu, com o aval da Conceição, que estava de atestado, mas que se ela tivesse presente, ela não ia dizer ao contrário, porque ela estava com a lista na frente de todos, então eu estou dizendo enquanto executivo. Obrigado, Neuza. Ivanilde. Boa noite a todos, né? Eu sou Ivanilde, sou a secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde há 12 anos. E assim, estava marcada a eleição, né? Tem uma comissão da qual faz parte 2 usuários, um trabalhador e um gestor, mais a Secretaria Executiva do Conselho e mais os 2 apoios, né? Inclusive até a própria menor aprendiz estava nessa eleição. E aí, assim, cheguei lá para fazer a eleição, o Roberto tinha justificado que não poderia estar, e lá eu fiquei sabendo que o Mariante estava em trânsito pela Conceição, né, que levantou lá na hora e justificou a ausência do Mariante. Eu, enquanto estava representando a gestão, né, na pessoa da Mônica, né, por ela designada, perguntei, inclusive, né, a plenária foi 1 hora só de discussão. Teve a discussão de 1 hora. Lá eu consultei a plenária, porque desde que eu participo do conselho, até enquanto fui conselheira, que a plenária é soberana, né? Então eu consultei a plenária lá, se a gente ia fazer ou não, foi a primeira pergunta que eu fiz, se a gente ia fazer ou não a eleição. A Conceição apresentou vários documentos na mão. Em nenhum momento ela me entregou documento nenhum. A mim, em nenhum momento. Então é uma inverdade quando você diz que eu vi na sua mão. Você saiu, eu me respeitei, você falar. Então respeita eu falar. Então em nenhum momento eu vi os documentos na sua mão. Você saiu lá da plenária junto com a Raquel e a Iraí e ficaram discutindo lá fora. E as pessoas que estavam lá dentro disseram o seguinte: lá fora da sala, você saiu e mostrou. Você saiu sim, você saiu. A Raquel... Não, tá. Então é o seguinte, perguntei à plenária se a gente ia continuar. Votei, pedi votação, votei se ia continuar com a eleição. Mesmo assim, nós fizemos o processo eleitoral, né? Você falando isso, inclusive no documento que você apresenta, foi por isso, não foi nem pelo processo. Não foi nem pelo processo. Foi pelo que você me acusou nesse documento, que foi assinado por você, pelo seu João e pela Cida. Que exatamente. Não, mas eu quero só falar disso aí. É para isso que eu pedi a fala. Nunca usei a fala aqui. Foi exatamente onde você diz que na hora da eleição você viu que o Mariante ligou no meu telefone e você viu e que eu não atendi a ligação. Mariante, eu liguei para você em algum momento? Não, na verdade eu mandei uma mensagem para o Ivanilde perguntando.
Depois que terminou a reunião. Como estava o processo. Depois que terminou. E que eu tinha desligado o telefone. Que eu tinha desligado o telefone e tinha continuado o processo como se eu tivesse feito uma coisa revelia. Eu tenho 30 anos de prefeitura, e mais de 20 anos de conselho. Eu não faço nada que não está na lei. Nunca fiz nada que não estava na lei. Então, assim, é sobre isso. O documento que você diz, ele, nessa parte, você está mentindo. Bom, pessoal, da Conceição, vou pedir a todas, nós combinamos o combinado na cara. Ouvimos a apresentação, vocês trouxeram, ouvimos o distrito, ouvimos a Ivonilde. Ivonilde, tem como projetar aí o parecer? Então, assim, a Comissão Eleitoral se reuniu para analisar o documento a partir do que foi trazido e construir, né, uma resposta adequada para trazer para o pleno que é soberano. É aqui que a gente vai decidir. E, em primeiro lugar, reconhecer que existem, sim, lacunas, espaços vazios na lei que criam eventuais dificuldades. Então, o que nós tentamos na comissão, e aqui é uma questão importante, a comissão eleitoral aqui, Mônica, eu, Roberto, Ney, e o apoio também, Ivonilde, Cida e Duda, não estamos na comissão eleitoral para garantir a eleição de quem a gente gosta. Comissão eleitoral não é para isso. Agora, a comissão eleitoral, assim como este pleno, é para garantir que o processo aconteça com a maior legitimidade e participação possível e respeitando aquilo que eu voto. É o básico. Não foi respeitado. Não foi. Será que a gente pode continuar? Pode. Então, em primeiro lugar, sobre a eleição. Na lei, existem uma série, vou voltar a isso, e sugiro que as pessoas leiam a lei. Existem vários espaços, existem questões que a lei não explicita de forma suficiente. O que nós, e nem o regimento, e o que está escrito no parecer, que vai ser apresentado aqui, é exatamente nem a lei, nem o regimento, e nem o regimento eleitoral, porque no regimento eleitoral, aliás, nem na lei, nem no regimento eleitoral, nós poderíamos dar conta daquilo que a lei não explicita, sob pena de caçar direito de pessoas, e aí ter uma eleição anulada pela justiça. Nós não podemos fazer isso. Nós tentamos, então, na comissão eleitoral, adotar alguns parâmetros, inclusive parâmetros, e aqui tem pessoas, além da Ivonilde, que já participou de várias eleições, outras pessoas participaram. Todas as eleições de representação de usuários, de conselhos locais nos distritos, sempre tiveram como parâmetro para efeito de colégio eleitoral as informações do distrito, todas, até hoje, em todos os distritos. Esse parâmetro nós entendemos que era necessário seguir, inclusive, porque aí dialogando, não, obviamente, queremos justificar, entende? Porque infelizmente eu não deveria ter atrasado o de ônibus 3h30, mas nós entendemos que a eleição dos distritos, ela tem um processo peculiar que é, de certa maneira, compartilhado, porque a própria comissão eleitoral depende de uma informação do distrito, e que não há problema nenhum. Aliás, um trabalho compartilhado muitas vezes é o melhor que a gente pode fazer. Então, para nós, comissão eleitoral, a documentação fornecida pelo distrito até segunda ordem, e essa segunda ordem é um pouco mais do que a alegação, é a documentação que nós recolhemos, como fizemos até hoje com todos os distritos, todos. E estaremos lá na executiva, a próxima, para justamente fazer as verificações, mas nós acolhemos no parecer. Então, em primeiro lugar, sobre quem tinha direito de votar ou não por perda de mandato,
não seria, aliás, é importante dizer, e também quem gosta de falar na lei, leia a lei do Conselho Municipal, leia a lei do Conselho Distritais e leia a lei dos Conselhos Locais. Não há hierarquia do Conselho Municipal. Não caberia ao Conselho Municipal ir lá no Conselho Distrital Sudeste dizer quem perdeu o mandato. Jamais. Jamais. Não existe isso. E nós não iríamos fazer. Portanto, a informação que foi trazida pelo próprio Conselho Distrital, nós acolhemos. Segundo, sobre o voto de titulares e suplentes. Nesse caso, essa é uma questão que nós levamos também em consideração vários dos outros processos eleitorais ao longo desses 30 anos, praticamente, de existência do Conselho. E nesse caso, a consideração a respeito do voto de titulares e suplentes era de que, primeiro, quem é titular e suplente num Conselho Distrital é obrigatoriamente todo mundo votado na sua origem. Todo mundo. Ninguém é biônico em conselho, felizmente. Todo mundo é votado, todo mundo tem legitimidade. E no nosso ponto de vista, os conselheiros titulares e suplentes, e se foi esse o entendimento da plenária, que, como bem disse a Ivonilde, isso foi colocado e submetido, não caberia à comissão eleitoral impugnar por essa razão. Então, também nesse sentido, nós acolhemos como legítimo o processo eleitoral em função dessa história de construção. E lembrando também aqui que, nesse caso, nós tivemos muito mais uma possibilidade de ampliar a manifestação do voto, da legitimidade de quem é conselheiros e conselheiros locais do Distrito Sudeste a partir dessa opção. Fizemos observação, e a Carminha, inclusive, colocou isso na reunião de fortalecimento. Nós orientamos as próximas que adotem o critério mais estritamente legal, até porque essa é uma dessas áreas mal definidas na lei. E, portanto, a orientação para os próximos é que seja seguido isso. Mas nós não impugnamos, não adotamos o critério de anulação da eleição do Conselho Distrital Sudoeste em função disso. E sobre a outra informação, que teria havido a eleição de conselheiras que não eram conselheiros, nós voltamos ao ponto inicial. Nós acolhemos a informação que o Conselho Distrital nos passou e não iríamos de forma nenhuma, como comissão eleitoral, passar por cima dos conselhos distritais que têm a sua autonomia, têm a sua Constituição, e não caberia nem à comissão eleitoral, nem ao Conselho Municipal de Saúde desrespeitá-lo. Então, o parecer, vamos fazer a leitura, né? Parecer 01/2026, tema: denúncia de eventuais irregularidades na eleição de representação de segmento de usuários do Conselho Distrital Sudoeste, realizada dia 15 de janeiro de 2026. Trata-se de denúncia trazida ao conhecimento dessa comissão eleitoral através do documento assinado com Conceição Aparecida e Duraco Conde Duque, com as seguintes observações. 1.1. Pessoas que já tenham perdido os respectivos mandatos por ultrapassarem o limite máximo de faltas teriam participado da votação. 1.2. Na votação teriam participado tanto os conselheiros titulares quanto os respectivos suplentes, que estariam em desacordo com as normas do processo eleitoral. Para lá. Descendo. 1.3. As pessoas eleitas para representar o Conselho Distrital sequer serão conselheiros locais de saúde. 2. O anunciante encaminhou em anexo referida carta e fotocópia de lista de presença das reuniões do Conselho Distrital Sudoeste. 3. O primeiro ponto a ser apreciado que se refere à eventual perda de vagas de conselheiros daquele Conselho Distrital apontado pelo denunciante. 4. As eleições de representantes de conselhos locais de saúde no Conselho Municipal de Saúde são realizadas em reuniões de conselhos distritais de saúde, nos termos da lei e do regimento interno do Conselho Municipal de Saúde, bem como do regimento eleitoral. 5. A Comissão Eleitoral não tem prerrogativa nem legitimidade para declarar a perda de mandatos de conselhos distritais, que caberia ao próprio Conselho Distrital. 6. A votação foi realizada a partir das informações prestadas pelo apoio do Distrito de Saúde Sudoeste, nos termos da lista de presença da reunião ordinária daquele colegiado. Foi a partir daí que o secretário do Conselho Municipal de Saúde, atuando no apoio a esta comissão eleitoral, procedeu à votação. 7.
Nesse sentido, não vislumbramos uma afronta às normas que regem o processo eleitoral, pois participaram da votação pessoas que até aquele momento exerciam seus mandatos de conselheiros fiscais de saúde. 8. Em relação ao fato de terem participado da votação tanto conselheiros titulares quanto os respectivos suplentes, também não vislumbramos afronta às normas que regem esse processo eleitoral, seja porque isso não está expressamente vedado nem na lei que institui o Conselho Municipal de Saúde, nem na que institui o Conselho Estadual de Saúde, e tanto os titulares quanto os suplentes foram igualmente eleitos em seus territórios como conselheiros locais de saúde, expondo, portanto, da legitimidade do voto. 9. Sobre a informação de pessoas eleitas para implementar o Conselho Estadual, sequer serão conselheiros locais de saúde, isso não corresponde ao que consta na documentação do próprio Conselho Estadual de Saúde disponibilizada a essa comissão. 10. Diante dessas considerações, com todo respeito ao denunciante, a Comissão Eleitoral rejeita as impugnações apresentadas, reconhece a validade da eleição da representação do segmento de usuários do Conselho Estadual de Saúde do Sudoeste, realizada dia 15 de janeiro de 2026. Campinas, 27 de janeiro, assinados 4 membros da Comissão Eleitoral. Esse é o parecer da Comissão Eleitoral e que a gente, então, quer submeter aqui à votação desse pleno. Podemos encaminhar a votação? Então, vou pedir que levante o braço, tá? Para a gente poder fazer a contagem. Então, aqueles e aquelas que estão favoráveis ao parecer da Comissão Eleitoral, por favor, levantem o braço. Voto, viu, Léo? Eu não estou vendo tão bem. Às vezes é contagem. Foi embora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Infelizmente, foi uma vergonha. 16, Eu 17, continuo afirmando 18, isso. 19. Uma vergonha. Se você não fizer isso, vai acabar esse conselho. Lá se votou titular, suplente e local. Gente, infelizmente. Eu vou pedir que todos levantem o braço novamente, porque ficou um pouco atrapalhado fazer a contagem. Levante o braço e deixe o braço erguido, fazer a contagem agora. 2, 3, 7, 19, 17, 19. Nada lei, não existe lei. Uma pessoa com 12 anos fazendo eleição, fazendo... Votos contrários. Esse conselho vai... votos contrários. Pode baixar o voto, por favor. Pode baixar, por favor. Tem outro caminho para seguir. Não vai seguir outro caminho. Aqueles e aquelas contrários, por favor, levantem o braço. Todo mundo que faltou justificou pode votar. Eu acho que é uma vergonha também. A vergonha acabou. Eu acho que aprendi muito nesse conselho, mas dessa... Abstenções? Abstenções? Não. 2 anos não tem quórum. chutando dinheiro e sacando linguiça. Infelizmente, o que nós pedimos no começo da reunião não tem quórum. E aí, já vou adiantar aqui. Não, Roberto. A palavra não é muito adequada, né? Não é nenhuma questão de decoro, né? Mas não, gente, só uma coisa aqui, aí independente de quem gosta ou não gosta, nós temos uma tarefa agora. Eu vou pedir a atenção das conselheiras e conselheiros pela seguinte questão. Não tendo quórum hoje, essa é uma questão, calma. A presidência não pode resolver de referendo. Então, eu vou aqui colocar, e já contando quem está hoje aqui, quem é conselheiro, conselheiro. Todo mundo é bem-vindo, mas vocês viram o que aconteceu. Mesmo com um pedido, acabou o quórum. Então, o que eu vou encaminhar aqui como proposta, que não é o melhor dos mundos, mas, na minha opinião, a única forma de fazer, é que no dia 25, nós façamos uma meia hora de reunião, ou menos, para deliberar essa questão. Não, antes da posse também. Porque fazer o quê? Vai se ajudar no carnaval? Não. Então, assim, veja só, vamos lá. Assim, eu não estou... Não tem quórum agora? Não tem. Vai se vontade de novo. Então, levantar o braço. Quem é conselheiro aqui? Eu contei, não demora, gente, infelizmente. Quem é conselheiro, levantar o braço, vamos ver.
2, 3, 4, 5, 6. Vai dar outra agora, vai lá agora. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Era 21, o Sofrete chegou no 22. Agora é 23, gente. Assim, infelizmente, pessoal, não é nada agradável, inclusive para quem durante 3 anos de mandato já teve essa experiência de falta de quórum, acontecer isso. Mas não adianta agora o agradável ou não. Nessa hora seria bom a gente ter um pouquinho de objetividade para resolver. O que eu estou propondo aqui, e não é o caso de deliberar, mas é tirar um pedido. Aquele pedido que eu tinha feito no começo, venham para prestigiar a posse, passa a ter outro sentido. É o cenário que eu gosto? Não é o cenário que eu gosto. Mas não adianta o eu gostar agora, que é a coisa menos importante, menos que um pernilongo da dengue. É resolver isso. Então a proposta, tá, é que a gente, no dia 25, façamos uma convocação especificamente para dar conta disso, porque se nós não fizermos isso, aí sim nós podemos ter problemas bem sérios. Então já fica aqui um pedido. As pessoas que levantaram o braço, que são conselheiros, mais ou menos da linha do pelo amor de Deus, estar aqui dia 25 às 18h30. Tá? É uma reunião pequena, não tem que ser Exato. reunião completa. Ó, Pode fazer uma online? Não. César, a gente agora está no encaminhamento e é um pedido. Agora, sim, no pior dos cenários, não tá assim, quem está aqui nesse momento tá na pior situação que gostaria. Mas nós temos aqui uma responsabilidade, é sempre bom lembrar disso. E a responsabilidade é garantir o processo eleitoral e a posse do novo mandato, que eu rezo que não passe por isso. Então, a proposta aqui é que nós, dia 25, não pode até nem ser a primeira meia hora, porque nós já fizemos o debate hoje e podemos votar diretamente. Agora, só vamos fazer isso se tiver 23 conselheiros. Básico. pode ser virtual, Não, é essencial. Gente, olha só, a Carminha levantou e agora o César. Pensem o seguinte, num cenário como esse, fazer virtual, eu ouço aqui rondando a cabeça, casuísmo. Então eu faço um apelo nosso. Mas, assim, só mais uma vez, estar aqui para dar conta de uma tarefa, de uma responsabilidade política nossa. É isso. E, feito isso, damos posse ao novo conselho. Vamos, inclusive... Uma questãozinha só de explicação. Se por acaso vai votar para anular, aí dá posse e deixa... Se votar para anular, Roberto, aí sim eu vou chorar bastante. Mas eu entendo... De chorar... Daí nós vamos ter um problema de prorrogação de mandato. E eu espero que a gente não faça isso. Na hora da votação, Roberto, por favor, junto aqui. Nós temos que trabalhar para convencer as pessoas. Até porque, Roberto, nós tivemos aqui quase 20 ou 22 votos a favor, Roberto. A falta foi o quórum. Agora, depende de nós pegarmos a lista de pessoas que poderiam estar aqui, que eu não entendo por que não estão, para estar aqui no dia 25. É isso. Não tem como votar contra. Não tem como. Mas... Nós vamos votar e vamos trabalhar para que aprove. Mas o ponto de partida para isso é ter o quórum, que nós não tivemos aqui. Mesmo com apelo no começo, também não. Então, é essa a proposta. Pelo horário, e aí eu peço desculpas às pessoas da saúde mental, acho que o horário está já comprometido, nem seria pelo quórum, viu, Marcelo, Ana, Elisa, Verônica, Marcos, Fernando, mas eu acho que a questão acaba ficando prejudicada até pelo esvaziamento. Neste sentido, já queria propor, primeiro que dia 10 de fevereiro, já temos local marcado, a comissão começou a funcionar
Já tivemos a primeira reunião dos termos que deveria ser, vai continuar. E para que esse tema não se perca, a gente vai pedir, quem sabe até a proclamação, que o novo pleno reafirme aquele compromisso de manter a pauta de saúde mental. Tem coisas que a gente não resolve nem no chicote e nem na burocracia. Resolve no compromisso político, é isso que a gente vai ter que fazer. Então, agradecer a presença de todos e vamos trabalhar para garantir o quórum no começo da reunião, nossa última tarefa, né? Podia ter sido hoje, mas vai ser dia 25 e vamos trabalhar para que isso aí aconteça. Mais uma vez, obrigado a todas, todos, boa noite e viva o SUS.